E se você for jogar um jogo e descobrisse que seu objetivo principal seria matar Deus? Sim, matar Deus. Você mataria? Bom, esse é o enredo principal de um jogo meio desconhecido. Jogo onde nosso protagonista, depois de cometer um pecado muito grande, recebe o objetivo de matar Deus. Bom, sejam bem-vindos a Baroque. Você é jogado em um mundo sem saber muito bem o que você tem que fazer, num mundo vazio e meio assustador, com sons macabros de fundo. A primeira coisa que a gente vê é esse cara grandão. O nome dele é Sentry Angel, ou em português seria como Anjo Sentinela, ou algo desse tipo. Ele nos fala o seguinte: você não deve passar por aqui, vá para o Nerve Tower. E bom, mesmo sem saber onde é essa Nerve Tower, ou em português Torre Nervosa, ou algo desse tipo, eu saio andando e falando com alguns NPCs, até que eu encontro esse cara, que parece ser um anjo. E falando com ele, eu descubro que na verdade ele é um arcanjo. E ele fala para a gente o seguinte: você consegue lembrar de alguma coisa? Parece que você está com dificuldade de falar, mas isso é só o começo dos seus problemas. Pense em você mesmo como alguém sortudo. Você está aqui para aprender o que você deverá fazer, entende? Vá para as profundezas da Nerve Tower. Essa é sua missão. Bom, após essa conversa com o arcanjo, que no caso a gente não sabe o nome dele ainda, ele dá para nós um rifle e fala para a gente usar ele, pois teria um significado em nós usarmos. Dito isto, a gente vai para a Nerve Tower para treinar, pois isso seria basicamente uma simulação de treino antes de entrarmos de verdade na torre. Chegando perto do final da simulação, o arcanjo diz para nós o seguinte: agora atire com esse rifle angelical e purifique o Deus insano da criação e da preservação. E sim, esse purificar seria matar Deus. Voltamos a conversar com o arcanjo. Lembre-se disso. Entrei sua missão dentro do seu cérebro. Atire com o rifle angelical no andar final e purifique o mundo. Após isso, finalmente atiramos em Deus. Mas ainda não matamos, pois isso seria uma simulação. E confia em mim que ainda tem muita coisa bem mais interessante sobre o mundo desse jogo. Depois de matar Deus na simulação, temos agora uma cutscene que é basicamente alguns cientistas falando sobre nós. Mais ou menos fala se somos bons o suficiente para a missão. E se as memórias implantadas vão nos atrapalhar ou não. E que memórias seriam essas e por que temos a cutscene de cientistas? Bom, eu não sei. Agora vamos entrar na história real do jogo. Voltamos a conversar com o arcanjo e ele basicamente fala a mesma coisa. Porém ele fala algumas coisas diferentes, como não é para você dar esse rifle para ninguém. E que essa missão iria curar nossos pecados. Acabando este diálogo, vamos direto para a torre. E... uou, que susto foi esse? É apenas um mini jumpscare, mas daí em diante eu vou andando, matando alguns mobs para avançar na torre e descer os níveis, que sim, essa torre é para baixo. Avançando um pouco no primeiro piso, eu tenho meio que uma visão, com essa frase: você lembra da sua cicatriz? Teríamos nos esquecido da origem da nossa cicatriz? Vou continuando avançando no jogo e eu chego no piso 2. Chegando nesse piso, eu mato alguns mobs e encontro essa mulher. E ela fala, por favor, só isso. E entra dentro de uma parede. Então eu resolvo seguir ela e entramos nesse lugar desconhecido. Entrando lá, eu descobri que o nome dessa mulher é Elisa. E ela fala o seguinte: por favor, saia. Esfera sensorial. Restaure. Após isso eu avanço mais na direção dela e ela diz isso: aqui neste lugar, meu, não consigo, no fundo, de novo. E ela apenas some após isso. Não querendo atrapalhar sua experiência com o vídeo, mas se você está gostando dele, se inscreve aí, dá um like e comenta para fortalecer o canal. Valeu, bora voltar pro vídeo. Após isso eu resolvo seguir meu caminho pela torre. Agora no piso 5 eu encontro uma senhora. Ela me diz isso: há uma cicatriz na cintura do mestre, uma grande cicatriz sobre suas roupas, que não foi causada pela grande onda de calor. E ainda não entendemos o que é essa cicatriz. Um pouco mais à frente eu encontro um cara segurando uma caixa e ele me diz o seguinte: onde está o poder que os falsos anjos encontraram? Se você souber, poderia me dizer? Eu preciso disso. Preciso disso para poder me reunir com o que está dentro da caixa. E cara, o que é falsos anjos? Seriam os anjos que eu falei no começo? Talvez outros seres disfarçados tentando me convencer a matar Deus? Bom, eu ainda não sei. Bom, você verá que o jogo se baseia em maior ou toda parte em diálogos dos NPCs. Então ainda vai ter bastante diálogo, mas eu colocarei os mais importantes no vídeo. Ainda no piso 6 eu encontro uma mulher de verde com o nome Alice. Conversando com ela é nos dito o seguinte: você esqueceu como você jogou minha mente em caos? Pera lá, sério isso? Era só um jogo pra você. É isso, não é isso? Apenas um jogo, hein? Você é inacreditável. Não é que eu esteja sofrendo exatamente, mas por que você não pôde agarrar minha mão mais forte? E ela desce. Novamente continuo minha jornada. Chegando no piso 7 eu encontro esse cara que aparentemente é da Ordem Coreal, que está aparentemente preso. E esse cara pergunta para nós isso: você está seguro? Eu achei que você estava morto. Foi aquele arcanjo que me colocou aqui nesse estado deplorável. Você poderia me matar? Eu não consigo mais aguentar este sofrimento, selado num tipo de caixão. Eu me pergunto se outros anjos da Ordem também estão presos. Você poderia me matar? Se eu tenho que morrer, seria pelas suas mãos. E eu aceito o pedido dele. Ao finalizar ele, temos um último suspiro de palavra. Eu me pergunto se as coisas poderiam ter acabado de um jeito diferente, se o arcanjo não tivesse interferido com Dabar. E eu tenho uma pergunta: quem ou o que é Dabar? Bom, ainda não sabemos. Porém, com todas as informações que temos até agora, o que parece é que a Ordem Coriel seja uma organização com maioria
ou totalmente formado por anjos e arcanjos. Talvez o objetivo seja matar Deus, ou talvez o objetivo seja talvez de um grupo dentro da ordem em particular, mas isso vamos saber apenas com o andar do jogo. Ao decorrer do jogo eu chego no piso 10 e encontro o anjo guardião. Falando com ele é nos dito isso: essa esfera sensorial guarda memórias dos meus pecados, mas eu não tive coragem de confessar eles para ninguém. Eu sou apenas um covarde inútil. Após essa conversa continuo andando e encontro novamente Alice. Falando com ela, eu deveria ter perdido a habilidade de sentir dor, mas quando eu vejo você, eu começo a sentir uma sensação no meu peito que poderia ser como sofrimento. Andando para a sala do lado, eu encontro novamente a Elisa. Ela me diz novamente a mesma coisa, porém com uma coisa nova. Por favor, saia. Eu entro um pouco mais na sala e ela diz: por favor, me traga água pura. E novamente ela desaparece. Bom, até agora o jogo está bem confuso, então vamos recapitular e juntar todas as informações que nós temos para nos ajudar a entender o que está acontecendo. Até agora conhecemos essas duas novas garotas e alguns anjos e palavras que ainda não sabemos o que é. Isso deixa a nossa jornada bem confusa, mas os principais questionamentos seriam: a Ordem Coriel tem alguma coisa a ver com a grande onda de calor? E o que sabemos até agora é que a grande onda de calor seria uma explosão. E qual a culpa do arcanjo nela? Pois fica meio explícito que ele interferiu em alguma coisa, e provavelmente isso pode ter influenciado na grande onda de calor. Bom, no piso 13 temos talvez a maior revelação do jogo. Eu encontro o arcanjo que falamos no começo do jogo, e ele está empalado em uma esfera sensorial, mas ele ainda não está morto. Ele nos diz o seguinte: isso mesmo, esse é meu estado atual. Isso aconteceu por causa da distorção da grande onda de calor. Ou eu poderia dizer, por causa do Deus da ira. Você fez o Deus da criação e preservação ficar louco, e por isso ocorreu essa grande onda de calor. Isso é tudo culpa sua. Esse é o seu grande pecado. Agora entre na esfera sensorial e vá para o final. Lá estará o Deus insano. Purifique-o. Esse é o jeito de você pagar os seus pecados. É a única maneira de salvar o mundo. E, cara, descobrimos agora que tudo que ocorreu nesse mundo, as criaturas, a destruição, o vazio e o caos, tudo de ruim que ocorreu no mundo pela explosão, foi a nossa culpa, o nosso pecado. E agora temos que pagar por ele, com um valor muito alto: matar Deus. E entrando na esfera, eu começo a andar para perto de onde Deus estaria. E no caminho ele começa a falar conosco: você não tem passado para lembrar, eu não tenho dor para sentir. Então não chegue mais perto do que você já chegou, mas um passo você ficará louco. Não fique louco, 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 não fique louco. Eu finalmente empunho minha arma, aponto para o que seria Deus e atiro nele. Eu matei ele. Na sua morte ele nos diz: eu gostaria de me tornar um com você novamente. E esse é apenas o primeiro final. Mas agora temos a cutscene que temos um diálogo com o protagonista e o arcanjo. E eu vou precisar resumir o que foi falado lá. Basicamente é o seguinte: eu matei você. Eu matei o mundo. É verdade, mas é a única maneira de salvar esse mundo distorcido. É o arcanjo falando: traga-me a ideia Sefira do Criador e Preservador. Por quê? Para que você e eu possamos criar e preservar um novo mundo. Eu não quero um novo mundo. Seu idiota. Algo assim parece horrível. Esta ideia Sefira pode começar o mundo novamente? Seu tolo, não há como você criar um novo mundo sozinho. Não há necessidade de um novo mundo. O mundo só precisa de mais uma chance. E agora ainda resta dúvidas. Como assim me unir com Deus novamente? Quem é Elisa e por que ela sempre pede algo relacionado com água pura? E por que a Alice está tão mal e brava? O que fizemos para ela? Mas antes de responder, vamos para o segundo final. Novamente eu chego em Deus, mas dessa vez eu resolvo não atirar nele. E isso acontece, sim, outra cutscene, mas algo bem mais interessante. Aparentemente temos um irmão, e ele morreu no nosso lugar. Além disso, por relembrar da sua morte, causamos uma explosão que seria a grande explosão de calor. Então temos mais dúvidas do que respostas, mas eu tenho algumas teorias. Bom, primeiramente vamos falar sobre o primeiro final, sobre a Alice e a Elisa. Sobre o primeiro final é bem mais claro. Vemos que o mundo foi reconstruído novamente. Provavelmente essa explosão aí que você está vendo é o Big Bang, ou algo assim. Porém, por algum motivo, voltamos para o mundo do mesmo jeito que estava antes. Então, dos dois, o seguinte: ou o mundo realmente foi reconstruído, porém, por escolha da direção, não foi mostrado nesse mundo, e meio que deixa esse novo mundo com o final aberto, ou o mundo realmente só continuou no mesmo estado, pois o protagonista se recusou a dar o poder de Deus para o arcanjo, e usou o poder para recriar o mundo. E talvez ele falhou em recriar o mundo e acabou voltando pro começo de tudo. Após finalizar o jogo, eu pesquisei sobre elas e vi que elas na verdade seriam parte de Deus, tipo outras personalidades dele. Elas teriam se separado dele com a grande onda de calor. Por isso tem um momento que a Alice fala que não deveria sentir mais dor. Se você prestou atenção no diálogo anterior, você viu que Deus falou que não sente dor. Mas a Elisa e a Alice realmente são parte de Deus. Sobre o segundo final, podemos teorizar o seguinte, pelo menos eu teorizo. Bom, a minha teoria é que estamos vivendo em um loop temporal. Estamos presos e destinados a reviver o mesmo ciclo várias e várias vezes. Começar no mundo desconhecido, ir para a simulação, sair dela, entrar na torre, encontrar os monstros, falar com os NPCs e finalmente nos unirmos novamente com Deus. Com isso acabando por
causar a grande explosão e recomeçando o ciclo, ou isso até fazermos o final verdadeiro. Sobre a nossa cicatriz, seria a do nosso irmão, pois o protagonista e seu irmão eram irmãos siameses e eles foram separados. Porém, o seu irmão acabou por, entre aspas, morrer, deixando nosso protagonista com esse trauma. E o da Bar seria exatamente essa separação entre os dois. Mas na verdade, nosso irmão não morreu. Se você for jogar o jogo, você verá que durante a gameplay vão acontecer algumas aparições. Essas aparições seriam do nosso irmão dentro da nossa mente. E mais pra frente descobrimos que o nosso irmão não está morto, mas meio que virou uma parte da nossa consciência. Tanto que temos também um tipo de terceiro final, onde jogamos com o corpo e a consciência do nosso irmão, que no caso o protagonista e seu irmão eram irmãos gêmeos siameses. Mas no terceiro final, onde descobrimos que o arcanjo estava tramando contra Deus, ele fala de aos poucos enlouquecer Deus e criar um Deus insano, planejando como criar uma arma capaz de matá-lo, e algo desse tipo. Então talvez a culpa da grande explosão de calor não tenha sido realmente nossa. Talvez esse arcanjo seja Lúcifer. Bom, o nome dele não sabemos. Porém, será que a explosão foi realmente obra de Deus? Ou foi do próprio arcanjo que explodiu e culpou Deus por isso, tramando assim para conseguir nos convencer de matar Deus? Outra coisa que descobrimos é que durante todo o jogo falamos com meio que um holograma do arcanjo, e não o corpo real dele. Descobrimos isso assim que acabamos o segundo final. No terceiro final, jogamos de novo, e se acabamos por morrer, a gente libera uma cena. Essa cena a gente acaba entrando em um laboratório, e lá vemos um cientista, e ele fica surpreso que chegamos até lá, e a gente descobre também que lá temos vários clones, e talvez nós mesmos sejamos um deles. Chegando nesse último final, que no caso seria o final verdadeiro, acontece esse seguinte diálogo. O arcanjo fala: sim, fui eu quem te separou. O distorcido Deus da criação e preservação criou múltiplas divindades para preencher o espaço deixado pela sua ausência, mas não faz sentido você se reunir com Deus. Isso não resultará em nada, isso resultará em mais distorções. Para curar esse mundo enlouquecido, não temos escolha senão acabar com ele temporariamente. Só então podemos recriá-lo com as nossas próprias mãos. Você entende? Purifique o distorcido Deus da criação e preservação. Acabe com este mundo distorcido. Os Baroques são insubstituíveis. Lance o pequeno inseto angélico e purifique o Deus da criação e preservação. Após isso, temos a última cutscene do jogo, do final verdadeiro. Ajuda. Não fique louco, 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 não fique louco. Você está se recusando a salvar o mundo? Não posso acreditar que enquanto as pessoas desse mundo sofrem sob a influência dos seus Baroques, você simplesmente, a raiz de tudo isso, vão simplesmente se isolar e deixar o mundo enlouquecer. Não enlouqueça, salve o mundo, não enlouqueça. Eu não ligo, você é mais importante para mim do que o próprio mundo. Solte-me. Tentar argumentar com você é inútil. Você não pode me ouvir? Merda, os dois sucumbiram à distorção. Insetos angélicos? Como eles conseguiram entrar aqui? Eles não conseguem sobreviver fora dos seus tubos de cultivo. Deveria ser impossível. Deveria ser impossível para eles voar sem morrer. Qual o significado disso? A dor está voltando. Seu passado foi ressuscitado. A dor voltou. Somos um, mas não somos um. O que será de nós? O Baroque está em todas as coisas. Venha, vamos entrar por aqui. E o mundo? Continua na loucura? Eu permaneço o mesmo que eu era. Continuaremos a carregar a distorção dentro de nós. Tentar purificar o mundo era em si uma ilusão distorcida. Somos todos seres distorcidos. Então o que faremos? Entrelace com a distorção sem se virar. Nossos olhos se encontrarão. Entre por aqui. Mas este é o mundo que criamos. E por isso devemos aceitá-lo. Segure firme. Agora vamos. Bom, esse é o final de Baroque. Passamos por muita coisa, mas a mensagem que o jogo quer passar no final de tudo é de: o mundo é imperfeito e nós estamos longe de ser perfeitos. Temos nossas falhas, mas temos que aprender a viver com elas. E bom, se você se interessa por mistério, tem essas duas opções de vídeo. De um lado tem o mistério de uma garota famosa na internet japonesa que desapareceu do nada. E do outro lado tem um compilado de mistérios da internet japonesa. E esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve se você gostou e até a próxima.